Sois toda bem-aventurada, ó Virgem Santíssima, porque levastes em vosso seio o Senhor, Criador do mundo. Destes a luz a quem vos formou, e sois Virgem perpétua. Alegrai-vos, Virgem Maria, alegrai-vos mil vezes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite Paulo, boa noite Laís, boa noite vocês que estão nos acompanhando, que nós vamos aqui dar continuidade, no nosso encontro de hoje. Boa noite, João, está conosco na fidelidade, João? Quando não é aqui presente, é aqui online. Deus abençoe você e sua família, viu? E nós vamos dar sequência, ao que nós estamos trabalhando, que é essa questão tão importante da purificação dos sentidos, Mais do que nunca a gente consegue entender o porquê a purificação dos sentidos ela é importante para todos nós diante da desordem deste mundo que nós vivemos hoje, E hoje nós vamos falar, dando sequência, nós falamos da audição, nós falamos da visão, e hoje nós vamos falar do paladar, E quando a gente fala do paladar, aí boa noite Fabi, boa noite Eliette, boa noite Alessandra, boa noite, viu meninas? Fico feliz que vocês estão aí acompanhando a gente, tá bom? Quando a gente vai falar do paladar, a purificação dos sentidos do paladar ela é tão importante porque vai nos remeter diretamente ao pecado capital que ele nos leva, Lembra quando a gente falou a questão lá dos pecados capitais, que está na nossa cabeça, do legismoi, dos nossos pensamentos, e os sentidos são essa porta? Então fica muito relacionado, muito fácil da gente entender tudo isso, Então fica muito mais fácil para a gente compreender. E hoje eu vou estar usando duas bibliografias, além desse nosso bate-papo, duas bibliografias muito importantes para quem quiser assim, se aprofundar um pouco nisso, porque é claro que o que a gente está dando aqui são pistas, são sinais, coisas que nós podemos ter como um norte até para começar já a nossa conversão, a nossa sese, a nossa purificação. Mas quanto mais a gente for se aprofundando, com certeza será melhor, Então, assim, uma bibliografia que eu sempre sugiro para todo mundo, E eu até sugeri, já fiz vários áudios gravados nas Mulheres da Cruz sobre isso, que é sobre o corpo, Esse livro é o livro da Joa Croissant, Então, o corpo, o templo da beleza. É um livro onde ele vai falar desse nosso relacionamento espiritual com o nosso corpo. Então a gente vai pegar um pouco a referência sobre ele, que ele fala bastante sobre a purificação através dos nossos sentidos, E outro livro que nós vamos usar também, que é um livro maravilhoso, que eu recomendo a todos vocês, porque vai ajudar bastante a todo mundo nessa questão, não só da purificação do sentido aqui no caso do paladar, mas como na nossa vida espiritual, na nossa ascese, porque são aqueles ensinamentos dos padres do deserto tão rico na nossa igreja, Então é esse livro A Escada do Paraíso de São João Clímaco, uma referência assim muito importante, muito boa para a gente também, e é um caminho assim muito prático e muito certeiro, para nós que estamos trabalhando principalmente essa questão dos padres do deserto, Então a gente vai estar falando hoje sobre a questão do paladar. O paladar ele é algo físico, Assim, Deus deu pra gente por um objetivo, Laís e Paulo aí, Qual que é o objetivo do paladar para vocês, na cabeça de vocês? Bem simples aí. Sentir o gosto. E sentir o gosto para quê? Para que Deus deu a gente a capacidade de sentir o gosto? Hoje a gente usa de forma desordenada para se realizar em termos de prazer, eu vejo, Pra só comer o que é bom, o que é gostoso, mas é para ser alimento, fonte de energia para o nosso corpo. Porque a alimentação ela é uma fonte vital de vida, Sim. Fonte vital de vida, como é que é isso?
português aí, sei lá, falei errado, né? É vital a gente se alimentar. Mas será que se a gente não sentisse prazer na alimentação, a gente se alimentaria? Né? Então, assim, Deus o projeto original de Deus para nós é que a gente sinta o gosto dos alimentos, que a gente sinta prazer com o alimento mesmo. Isso faz parte do projeto original, né? Então, as nossas papilas degustativas, né, que nós temos na nossa língua, elas foram queridas e desejadas por Deus, para que nós sentíssemos realmente o gosto dos alimentos, né? E assim nos alimentássemos. O problema foi a desordem que tudo isso trouxe, né? Então é nessa desordem que nós precisamos conversar e tentar nos ordenar de alguma forma, né? Então, assim, pegar aqui para vocês no livro, né? Ela diz assim, ó, eu acho muito interessante porque a gente já falou sobre isso. Como é um pedacinho bem curtinho, eu acho que é interessante para a gente estar falando sobre isso, já que o nosso encontro é formativo, né? E formação é isso mesmo, e a gente está, né? O paladar é o sentido graças ao qual percebemos os sabores próprios dos alimentos. Ele aguça em nós o apetite e nos faz desejar comer os alimentos de que necessitamos para viver e guardar o vigor do nosso corpo. Foi a bela aparência do fruto que permitiu imaginar o seu gosto. Uma analogia a Gênesis, né? Ela viu que a árvore era boa para se comer, Gênesis 3:6. Que acentuou a cobiça de Eva e conduziu à transgressão. Olha só, né? Através dela ter visto, imaginado que seria gostoso, e aí foi que se desenvolveu a cobiça, né? O desejo de comer assemelha-se ao desejo de possuir, porque é muito interessante a gente entender isso, né? Que o que a desordem do paladar, que até então a gente viu, ter paladar, sentir prazer na alimentação, sentir o gosto das coisas, é uma coisa boa, é uma coisa que Deus quis, né? Mas qual que é a desordem do paladar? Ela vai nos levar a que pecado? A gula, né? E a gula, as pessoas veem assim, a gula é um pecadozinho, um bobo, né? Padre Paulo Ricardo, ele até fala, né, no curso dele da terapia das doenças espirituais, que é muito raro ver alguém indo se confessar, indo para o confessionário e dizer que pecou contra a gula. Muito raro, porque as pessoas olham assim, é um pecadinho. Só que isso é um mero engano. Por quê? Porque como existem alguns tipos de padres do deserto ou mestres da espiritualidade, como o próprio São João Clímaco, que ele coloca a gula como a mãe de todos os pecados, porque ela tem uma prole que, né, que a gente vai ler depois. E outros já colocam que é a filáusia, né? Que é o amor desordenado por si mesmo, que é a mãe de todos os pecados, né? Só que assim, olha, independente de quem está certo, porque cada análise é uma interpretação, né? A filáusia, ela é a mãe da gula, porque a gula é sua prole, né? Então, tipo assim, por quê? Porque da filáusia se originam-se os pecados lá da tentação de Jesus, que foi isso que a gente falaram em 2 ou 3 encontros atrás, né? Sobre o ter, né? A cobiça dos olhos, a cobiça, né? As tentações de Jesus no deserto, né? O possuir, o prazer. Então ela está dentro desses, né? No ramo ali do prazer. Então são as tentações de Jesus, que foi a gula, a avareza e a vanglória, né? São essas 3. Se você parar para pensar, foram essas 3. Porque Satanás primeiro ofereceu que ele transformasse pedra em pão. Por quê? Porque ele estava com fome, né? Então entra ali na da gula. Depois que ele que daria todos os reinos para ele, a questão da avareza, que o adorasse, tal, né? E assim por diante, a vanglória. Então, se for realmente a filáusia, a mãe de todos, então assim, a gula, ela está como a sua prole,
né? Então, de estar entre essa cadeia de grandes pecados do mesmo jeito. E as pessoas, elas não se importam com isso. E aí que tá. E ainda que, por exemplo, assim, a gente pensa assim, é um pecadinho qualquer, mas delas se originam tantos e outros pecados, que depois eu vou estar lendo aqui para vocês, para a gente ver como que é importante, né? Então, assim, dar atenção para essa questão da gula, e na nossa SESI principalmente, das práticas que a igreja nos indica, de tudo que a gente precisa fazer, é tão importante para que a gente possa chegar nessa escada do paraíso, né? Porque essa escada do paraíso são degraus que São João Clímaco nos dá para que nós possamos subir ao céu. Assim como a gente vê, por exemplo, que o livro Santa Teresa, ela tem as moradas, né? Para que qual morada você vai estar se evoluindo. São João Clímaco, ele está dando a escada do paraíso. Qual é o primeiro degrau, né? Que a gente tem que fazer, o segundo, até chegar a ascender ao céu. Então, se a gente coloca a gula como uma coisinha simples, a gente vai ficar sempre patinando como se nós estivéssemos apenas ali nas margens do castelo, né, para que a gente possa entender essa linguagem que a gente fala um pouco mais. Então, a purificação do nosso paladar não é simplesmente uma coisinha simples, né, e aí a gente vai ver como que mais coisas estão por trás disso, né? Então, assim, para que a gente entenda o termo grego que os padres do deserto usam para dar o nome certo, o nome técnico da gula, é a gastrimargia, né? Acho que a gente já falou bastante vezes sobre isso, né? Gastrimargia. O que significa essa gastrimargia? Gastro é estômago, né? Margia é loucura, então é a loucura do estômago, por assim dizer, essa desordem, né? Então, quando a gente entende gula, a gente vai entender apenas pelo sentido assim, comeu demais. Agora, quando a gente olha a profundidade da gula como a gastrimargia, a gente vai entender que não está relacionado apenas ao comer demais, mas que é a atitude doentia diante da comida e da bebida, né? É uma atitude doentia diante da comida e da bebida, mesmo para quem é magérrimo, mesmo para quem coma pouco, né? Então existem o que as pessoas não sabem e por isso elas não se desenvolvem espiritualmente, é que se ela não controlar a sua gula, mesmo ela achando assim, eu sou magra, tal, se ela não controlar, ela não vai crescer espiritualmente. Por quê? Por causa da prole da gula, entendeu? Por causa da prole. Então, a purificação do paladar, aí a gente poder se relacionar para que Deus nos deu, né? O que Deus fez, através do nosso paladar, ele é tão essencial para um crescimento espiritual, né? Para um crescimento nosso em todos os âmbitos, né? Da nossa dimensão humana. E aí a gente entende então o porquê da ascese do jejum, por que a igreja entende tanto isso, e a gente vai conversando sobre isso, né? Para a gente entender. Assim, quando a gente fala de paladar, no paladar o paladar ele nos permite, como a gente já conversou, né, a sentir gostos, né? E quais são os gostos que a gente sente, né? Cada região, a gente sente o gosto através da nossa língua, né? Nossa língua é um órgão muito importante, né? E é um órgão que ele se relaciona nos nossos sentidos de diversa forma. Por quê? Porque além de sentir o gosto, é com ele que a gente fala também, né? E aí a gente atinge a audição dos outros e assim por diante. Então toda essa conexão, como nós falamos no encontro passado, dos nossos sentidos, né? Que é super importante. Então assim, a gente sente o gosto. Eu não me recordo agora, biologicamente, se a Laís ou o Paulo lembrar, ou se alguém, né, que estiver nos acompanhando, a Adriana está aqui também, a Adriana Ruiz, né, lá de Santa Terezinha do Itaipu. Salve Maria, minha querida irmã, Deus te abençoe, viu? Então, se alguém que estiver acompanhando, quiser falar, né, porque eu realmente não me recordo.
Eu acho que parece-me que a gente sente o salgado na ponta da língua, né? Uma coisa assim. O doce salgado e o azedo e o amargo atrás. Né? Isso, uma coisa assim, por quê? Porque são as nossas papilas degustativas que vão sentir o gosto, né? Então, a gente vai sentir esses sabores, né? Só que como a gente vive essa desordem, e qual que é a nossa primeira desordem em relação a, por exemplo, aquilo que veio do pecado? É essa desordem pela busca do prazer. Então, o nosso relacionamento com o alimento, ele fica muito preso à busca do prazer. Né? Então, é nisso que a gente fica. Então, só que tudo tem, assim, na criação de Deus que é perfeita, tudo tem um sentido. E nós, na nossa ordem, é lógico que existem as nossas aptidões naturais. Tem gente que gosta mais de doce, tem gente que gosta mais de salgado, né? E até aí tudo bem, né? Porque é a característica humana de cada pessoa. E há pessoas que gostam de amargo, né? Então, por mais que seja, todo mundo tem aversão a isso, há pessoas que gostam, né? Outras também não suportam azedo. Eu, por exemplo, gosto de azedo, né? Então, assim, é gosto. Só que o que não se dá o que precisa ser trabalhado em nós é uma aversão aos outros sabores, aos outros gostos, porque tudo isso tem uma função. Assim como a gente começa a olhar as nossas emoções e a gente percebe que tudo, ela tem... cada emoção ela tem um motivo de ser, né? O medo para nos prevenir e assim por diante, como a gente já conversou. A mesma coisa também são com os sabores. Então, quando a gente para, por exemplo, para fazer um estudo, e até assim, eu vejo isso um pouco em Santa Edelgarda, assim, né, pra gente ver, o amargo ele sempre vai trazer pra gente cura, né? Então, com problemas gastros, problemas de coisa, sempre o amargo que vai trazer. Então, está diretamente relacionado ao nosso humor. A gente vê as mulheres com TPM que buscam o açúcar e assim por diante, né? O acalento que está por trás do açúcar, o leite materno que é adocicado. Então, tudo tem o seu sentido, né? Tudo tem uma forma de ser e o porquê de ser. Então, a gente precisa também se abrir a isso, para que a gente não tenha essa aversão, e isso é uma forma de ascese. Né? Uma forma de ascese para quê? Para que a gente tenha um relacionamento sadio com o alimento e uma ordenação do nosso paladar, para que a gente não caia no que é pior, né? Que é a questão da gula. Né? Porque a gula... Ela traz, eu acho que eu vou até ler de São João Clímaco primeiro e depois eu vou falar para vocês, porque quando eu li isso daqui, gente, eu percebi o quanto é importante. Eu tirei da página, peraí, acho que é 100 e... deixa eu olhar aqui na referência de novo, estava marcada, mas eu tirei. A gente vai entender o quanto é importante 173. O quanto que é importante pra gente, assim, sabe, se atentar nessa questão da gula, nossa, né? Porque a gente pensa às vezes que é gula quando eu como demais, mas tem um outro padre da igreja muito importante, que o nome dele é São Dorotéu de Gaza, que ele fala que a gula ela tem duas ramificações para a gente conseguir conversar, né? E só retomando para que vocês possam entender, porque eu sei que às vezes as informações elas ficam pesadas, né? São muitas informações e principalmente a gente aqui falando sozinha assim, né? Vai jogando todas as ideias e fica difícil para as pessoas entenderem. Nós estamos falando da purificação do paladar. E o paladar ele é muito importante porque a desordem do paladar está no pecado da gula. E a gula não é um pecadozinho do qual a gente nem se lembra que a gente comete sempre, né? Com certeza, né? A gente vira e mexe, você pode ver no mundo de hoje é um mundo hedonista, nós não fomos formados para não cometermos gula. A gente deixa de cometer numa ascese, né? numa vigilância, mas o mundo não nos ensina isso.
Então ele é muito importante porque nos leva a muitos outros pecados. E aí, assim, para que a gente comece a falar sobre da onde isso vai chegar, eu queria trazer para vocês o que São Dorotheu de Gaza fala sobre as duas ramificações da gula. Aí ele diz assim, né, que existe uma ramificação que é a lairmagia, que é quando um guloso come um alimento que o agrada e de tal modo dominado pelo prazer que o guarda, fica com ele por muito tempo na boca, engolindo o contragosto para reter o prazer. Ele diz que esse tipo de guloso não é o guloso, por exemplo, que come demais, pode estar ali no magrinho, mas é aquele que tem um paladar acentuado, é aquele que só come o que gosta, é aquele que procura pratos sempre refinados, que realmente é seletivo. Então ele pode comer pouco, mas ele é realmente seletivo. E ele se prende naquilo, né? Então a outra comida ali, e tal, vai lá e come assim. Mas quando está diante daquele chocolate, aí e chupa aquele chocolate com gosto, e fica com aquela comida, e fica que não quer nem engolir, querendo reter aquele prazer. Né? Então é onde os magrinhos, né, eles entram também na gula, quando, por exemplo, querem só comida refinada, torce o nariz para aquilo lá, eu não gosto, ai credo, aquilo não, aquilo outro, né? Então ele só come aquilo que ele gosta, só come o que lhe traz prazer, ainda que pouco. Isso está causando uma desordem, né? Uma desordem nele que ele nem imagina, acha que é só o fato de ser seletivo, acha que é o fato, né, de que é só gosto e pronto, não, mas a pessoa não poder se dominar ao ponto de comer às vezes as coisas que não gosta, porque é aquilo que tem na mesa, ou porque é aquilo que seu corpo precisa. Quantas pessoas dessas magras assim, né, ou que tem um metabolismo que às vezes até tem muito magro que come muito, então aqui a gente não está se referindo a isso, né, mas são pessoas que elas não conseguem fazer nenhum tipo de ascese. Por quê? Porque é incapaz de fazer um tratamento, por exemplo, né? Olha, você não pode comer açúcar, né? Então não consegue se privar disso de jeito nenhum. Você não pode mais a gordura do colesterol. E uma relação que a gente pode ver isso é quantas pessoas magras com colesterol elevado, com aquilo lá que eu tenho, como é que chama? Triglicéridos, essas coisas, entendeu? Então, que é essa desordem, né? Então, assim, uma das desordens é essa, né? E a outra, que ele diz, que é o que a gente pode chamar de gastrimargia no sentido próprio da palavra, que um é a loucura da boca, a loucura da língua, e o outro é a loucura do estômago mesmo, né? Que é aquela pessoa que ela não importa o que mas o negócio dela é bater um rodízio aí na comida por quilo, que é aquilo livre, né? Porque o importante é comer bastante, né? O importante é assim, você prefere ir lá num restaurante onde você vai comer um prato específico, por exemplo, né? Para vocês entenderem. A pessoa que vai lá e fala assim, não, eu prefiro ir lá no restaurante e comer aquele prato feito pelo chefe, que é um prato só, que é, sei lá, fala um prato que vocês gostam aí. Que, por exemplo, um nhoque daquele, como é que chama aquele restaurante que eu gostava, gente? Já não é mais o mesmo? Não, é aquele lá em Sousas, esqueci o nome, tinha um restaurante muito bom lá em Sousas, né? Que sempre as comemorações de casamento, de aniversário a gente fazia lá, mas agora ele abriu para rodízio, para mim perdeu a qualidade, ó, vocês já estão vendo que o meu é só magia, né? Então tinha um nhoque de como é que chama? Mandioquinha, que eles faziam com carne seca. Então você vai lá num prato daquele, né? O que você prefere? Um prato daquele só, aí aquele outro. Não, eu prefiro ir lá, qual que é aquele outro que todo mundo gosta de ir lá em Barão Geraldo? Perto do Universo das Massas lá. Suara dos Pampas.
Solar dos Pampas, ou ir no Solar dos Pampas, porque lá tem suco à vontade, refrigerante à vontade, sorvete à vontade, todos os tipos de doce, tem salgadinho, tem churrasco, tem massa, tem tudo que você quiser, né? Então aí tem esse outro, que ele quer o tudo, né? Não importa se vai ser gostoso, se não vai ser gostoso, porque o prazer dele está na diversidade, em comer muito e mandar tudo para dentro, né? Hoje a maioria das pessoas estão formadas para isso, né? Por causa do consumismo, né? Só que vê que não tem muita escapatória, né, gente? Sem a SESI a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, assim, é o sofrimento mesmo, é a SESI. Então, o outro tipo de guloso é esse, né? Esse que vai querer sempre mais e mais. Ai, Brenda, então você está falando, e aí? O que vira? Onde que a gente fica, né? A gente fica no equilíbrio, no relacionamento sadio, né, com o alimento. Por exemplo, eu vou poder então comer um alimento, ainda que seja uma ceia com várias coisas, ou que seja um prato único, um manjar ali dos deuses, vou poder, mas onde só que eu não estou com os olhos na criatura, né? Porque tudo isso vem da criatura, eu estou com os olhos no Criador, né? Então toda a alimentação ela precisa ser dando graças, ela precisa ser em ação de graças. Então a diferença está aí, onde eu tenho esse relacionamento. E aí, para que eu tenha esse relacionamento, aí que está a dificuldade. Para que eu tenha esse relacionamento, eu tenho que ferir a minha carne. É por isso que existe o jejum. É por isso que existe, eu não gosto de amargo, então eu vou tomar amargo. Eu como demais doce, então eu vou deixar de comer. Né? Para quê? Para que quando eu for ceiar, porque faz parte, Deus ele quis ficar numa ceia, ele se entregou numa ceia, né? Quando ele foi salvar o povo também, né, que ele pediu que matasse o cordeiro, passasse o sangue nas portas, queria libertar o povo, pediu que todos comessem junto aquele cordeiro, aquela ceia. Então tem um significado muito importante por trás da ceia, mas a ordem está, o que está por trás disso, né? O que está por trás daquela refeição. Aí assim, muitas pessoas eu por exemplo, eu insisto muito com os meus filhos, muito mesmo. O João tá falando aqui que é o letroquê, não é esse não, João, esse aí é francês, é um Cadimatone, lembrei, é um lá na portinha, ele tá falando do restaurante. Esse letroquê é muito caro, João. Cadimatone. Então assim, voltando, né, no meu raciocínio que eu estava dizendo para vocês, eu preciso ter esse relacionamento sadio através da ação de graças com o alimento, tudo em volta de Deus. Então por isso que é importantíssimo demais que nenhuma refeição seja feita sem uma oração antes, nenhuma. E é por isso que eu insisto tanto com os meus filhos, que eu falo para eles assim, não se brinca na refeição. Na hora da mesa, a gente sente esse silêncio. Por quê? Porque é ação de graças. Né? É o símbolo, não é a mesma coisa, mas é o símbolo daquilo que o próprio Cristo se fez na Santa Missa. Porque lá na Santa Missa, nós estamos num sacrifício ao redor de uma mesa, onde nós seremos alimentados pelo sacrifício do Cristo. Então, quando nós estamos numa refeição, eu falo muito isso para eles, né? Eu sou insistente em formar isso para formar essa consciência neles. Então, lá em casa, todo mundo come de tudo, e sempre com legumes, e gostando ou não gostando, todo mundo vai comer. E o dia que tem uma coisa mais que você gosta, é aquilo que o Marcelão, quando era da comunidade, falava, né? Hoje Deus me amou, né? Então você recebe como uma ação de graças, como um bem-agrado de Deus, que te deu aquilo, mas você não está olhando, por exemplo, para aquilo que for, para aquele prato em si, mas você está olhando para a graça de Deus, né? Que te amou através desse paladar, dessa comida, tal. Então, na refeição, as minhas crianças, eu falo, vocês não fazem piada, vocês não brincam, não ficam de converseira, não, né? E a gente come tudo. Então, são coisas que a gente vai nos treinando, nos adestrando para que nós possamos ter essa relação sadia
com o alimento. E a gente vai ter mesmo, sabe, assim, essa ação de graças à medida que a gente for jejuando mais, né? À medida que a gente for treinando a nossa carne, aquilo que nos que a gente não gosta, que a gente tem repulsa, mas a gente vai lá, né, em nome de Jesus, a gente vai fazendo ali um pouquinho aqui, outro pouquinho lá, depois vai adquirindo gosto, né? Hoje o meu filho Marcos, ele falou assim, hoje eu fiz beterraba, né? E ele falou assim pra mim, mamãe, você sabia que eu não gostava de beterraba, agora eu gosto? E eles vivem com essa, né? Sempre chega uma coisa, eu falei, é assim mesmo, a gente não gosta, mas a gente aprende a gostar. Por quê? Porque vai ordenando o nosso paladar, vai ordenando, né, a nossa vida, assim, e vai agregando o valor do que é sagrado pra gente, né? Por exemplo, assim, como eu falei pra vocês, né, gente, eu não tô dizendo que eu sou exemplo pra ninguém, porque todos nós temos essa desordem, né? E a minha tá muito dentro da Lair Magia, né? Mas lá em casa a gente faz isso, né? Então, assim, eu falo para eles, existem a celebração e existem as refeições. Numa celebração, numa festa, a gente vai estar cantando, a gente vai estar brincando, a gente vai estar comendo em pé, vai estar conversando. É igual acontece no aniversário. No aniversário está todo mundo comemorando, né? Comendo e bebendo, comemorando. E tá lá rindo e brincando. Só que a gente precisa entender que as coisas, elas não são... para que uma coisa seja especial, ela não pode ser cotidiana. Ela tem que ser extraordinária, né? Então, essa é a relação de festejo. Mas nas refeições, e aí, né, eu vejo que isso traz muito resultado. Um exemplo que eu dou para vocês, talvez vocês acham que isso não vale a pena, mas, por exemplo, lá em casa, para que eu consiga fazer com que eles fiquem quietos, porque é difícil, né, você deixar 5 crianças na mesa quieta, né? Então a gente tem a leitura da palavra, coloca a mesa, serve, eles fazem oração, fazem um agradecimento, e eu vou lendo a palavra para eles. O evangelho do dia a gente lê na hora, como no mosteiro, né? Por que no mosteiro acontece isso, no Carmelo, nos outros lugares, uma das irmãs ficam lendo a palavra? Então, né, eu que estou ali servindo eles naquele momento, eu leio a palavra, eles ouvem a palavra, e ouvindo a palavra eles vão se alimentando e a conversa fica em torno daquilo ali. E se come o que tem, e todo mundo se come o que tem. Ainda quem não gosta de alguma coisa vai comer, e eles já têm o slogan deles, eu estou salvando almas, né? Porque eu comer aquilo que eu não quero, vou comer para salvar almas. Mas isso é bom, porque a gente vai desde já na criança mesmo, ordenando para aquilo que, por exemplo, para mim foi difícil eu ter que fazer isso depois de adulta. Hoje eu pago as consequências da minha desordem alimentar. E a minha desordem alimentar é que eu não comia de jeito nenhum, entendeu? Era uma desordem. Uma pessoa, por exemplo, com anorexia, é uma pessoa que está em desordem com a gula. Olha só como a gente não entende a verdade de uma gula. Uma pessoa, por exemplo, que está com o vício da pornografia, né, viciada em sexo, ela está em desordem com a gula, né, com a luxúria, e com a gula também. Uma pessoa que está viciada em bebida, né, o alcoolismo, a drogadição, o jogo, é a gula. Tudo está relacionado com a gula. Então, e qual que é o remédio para que se vença a pornografia, para que se vença o vício do jogo, para que se vença o vício das drogas? O jejum. Adestrar o nosso paladar. Então, olha só quanta coisa está relacionada a isso. O quanto é importante a gente formar as nossas crianças desde cedo, né, a estar fazendo tudo isso. E é lógico que a gente vai encontrar prazer nisso. Por quê? Primeiro pela prática, como o próprio Marcos falou, hoje eu não gostava da beterraba e hoje eu gosto, né? E pelo fato, assim, sabe, disso se transformar um momento celebrativo, né? Então, assim, eu fico mãe toda corujona, né? Porque os meninos, estava fazendo uma reforma, hoje foi a primeira vez que eu cozinhei depois de umas 2 semanas, né, que eu estava ali meio que acampando na minha casa ali, né, e aí os meninos, eles falavam assim, mamãe, eu tô com tanta saudade da sua comida, mamãe, eu tô com tanta saudade da sua comida, né, e isso é muito bom de se ouvir, né, não pela vaidade, mas o quanto, por exemplo, que criança ama fast food,
né? Porque a gente estava vivendo de iFood nesses dias, né? Para criança, a criança ama isso, né? À noite, às vezes era marmitex, mas aí também era pegar esfirra, pegar o que era, né, pastel, essas coisas. Por quê? Por causa de uma necessidade. E poder ouvir dos filhos dizendo assim, mamãe, que eu tô com saudade da sua comida, e você fazer aquele monte de legumes e salada e eles comerem com gosto, né? É algo que é muito importante. E já é adestrar para o correto, né? Adestrar para aquilo que é sadio. É uma forma de se relacionar bem com a alimentação. Por quê? Porque qual que é a função do paladar? Que nós possamos nos alimentar. Deus, ele nos deu o paladar para que nós possamos nos alimentar, né? Porque senão, né, a cabeça dura do jeito que a gente talvez a gente nem comesse, né? Mas então ele nos dá, é o instinto, né? Por que ele coloca o prazer no ato sexual? Para que o homem procrie e assim por diante, né? Para que ele coloca o medo? Para que a gente não vá lá querer enfrentar um leão, não querer colocar a mão dentro da boca da cobra e assim por diante. Então tudo tem um sentido, mas é a desordem, né, que nos leva ao erro. E quando existe ordem, então existe a celebração, existe o sagrado, é encontrar Deus por detrás do ato do paladar, da alimentação. Por isso que a gente fala a mesa é sagrada, né? Na mesa, tudo que está em volta da mesa é sagrado, e assim por diante. E aí, eu queria ler para vocês um texto de São João Clímaco, que vai ajudar a gente a falar um pouco mais sobre isso, que, né, da escada do paraíso, como eu falei para vocês, né? E esse texto é fantástico, ele está falando sobre a gula e ele questiona, né, a gula. É como se fosse um diálogo, né, entre o próprio santo e a sua inimiga, que é a gula. E olha só, gente, preste atenção para vocês verem. Ele diz assim: questionemos esta inimiga, ou melhor, questionemos a rainha de nossas desgraças. Olha como ele chama a gula, de rainha das nossas desgraças. A rainha de nossas desgraças, a porta para as paixões, a queda de Adão. Olha só, ele traz vários exemplos, né? A queda de Adão pelo fruto que ele comeu, a ruína de Esaú que vendeu a sua primogenitura, né? Por causa de um prato de lentilhas, porque ele estava com fome, sentiu gosto. A destruição dos israelitas, né? Os israelitas no deserto sentiam saudade das cebolas, né? Eram alimentados por Deus, mas ficavam lá chorando, né, a comida. A nudez vergonhosa de Noé, que Noé bebeu até, né, se tomou vinho até cair bêbado e arrancaram a roupa dele e ficou lá pelado. A traição de Gomorra, a injúria de Ló, a morte dos filhos de Eli, a guia de toda impureza, questionemo-la, ele fala, né? E aí ele diz assim: de quem nasceste? Está perguntando para a gula. Quem são os teus filhos? Qual é o inimigo capaz de esmagar-te? E quem afinal te destrói? Diz-nos, ó algoz de todos os mortais, tu que nos compraste a todos com o ouro da insaciabilidade, para que nos tornássemos teus escravos, como nos alcançais? Ou seja, como que você nos domina tanto, gula? Como nós somos tão presos a ti, né? Todos nós, como essa conversa que nós estamos tendo, que somos presos a essa gula, né? Ao que nos leva a tua vida? Como tu te afastas de nós? E a gula, aborrecida por esses insultos, enfurecida contra nós, responderá: por que me estáis oprimindo com reprovações, vós que sois meus servos? Como pensais que podeis separar-vos de mim? A natureza atou-me a vós. O que me convida é a natureza mesma dos alimentos. O que produz a minha insaciabilidade é o hábito. Minhas raízes são o hábito reiterado. Por isso que só com a ascese a gente pode cortar esse hábito, né? Só com o jejum, só com o comendo o alimento que eu não gosto, né? E assim por diante eu vou conseguir cortar o hábito. Minhas raízes são o hábito reiterado, a insensibilidade da alma e o esquecimento da morte.
E como quereis saber o nome dos meus filhos? Se eu os contar, serão mais numerosos que os grãos de areia. Por isso que os padres do deserto falam, né, que a prole, os filhos da gula são inúmeros, né? Mas conheçais ao menos o nome dos primeiros que trago ao mundo e por quem nutro especial afeição. O primogênito serve à fornicação. Por isso que eu falei para vocês, né, que todo pecado de luxúria, e é uma regra, como os padres do deserto diz, o próprio padre Paulo Ricardo, né, fala, se uma pessoa está pecando contra a luxúria, que é fornicação, masturbação, tudo relacionado ao sexo, né, a genitalidade, né, não a sexualidade, ela é gulosa. Uma pessoa que é gulosa, uma pessoa que é gulosa não necessariamente é uma pessoa que é luxuosa ou luxurenta, não sei a palavra certa, viu? É uma pessoa que peca contra a luxúria. Uma pessoa gulosa não necessariamente é uma pessoa que peca contra a luxúria, mas uma pessoa que peca contra a luxúria é uma pessoa que também peca contra a gula. Né? Então pode ter certeza. Por quê? Porque ela é filha e é a primogênita. Né? Então a pessoa, se está na pornografia, se está no adultério, se está nisso, o caminho é o jejum. Né? O segundo é a dureza do coração. Né? Então aquela pessoa que é dura de coração. E aí os padres do deserto, eles não dizem, né, que toda pessoa dura de coração é gulosa. Não, porque a dureza de coração também pode prover de outras coisas, né? Mas pode-se acontecer de vir da gula também. E o terceiro é a sonolência. Aí eles traduzem assim, né? Que é a... Cadê onde que eu coloquei aqui pra gente entender? Bom, vou continuar que fica mais fácil. De mim flui um mar de maus pensamentos. É os legismóis lá de Evagrio Póntico, que a gente já conversou, que os maus pensamentos são os demônios, aqueles que nos dominam, né? Então, de mim flui um mar de maus pensamentos, ondas de imundície, profundezas de impurezas desconhecidas e indivisíveis. Aí, minhas filhas são a preguiça, a loquacidade, a gorrulice, a zombaria, a pilhéria, a inconsistência, a teimosia, a obstinação, a insensibilidade, a escravidão, a presunção, a audácia, a vanglória, a qual se segue a oração impura, os pensamentos vicilantes e muitas vezes desgraças repentinas e inesperadas que estão ligadas ao mais perverso de todos os meus filhos, o desespero. Então, olha quanta coisa, né? Então, eu até fui anotando algumas coisas que eu, né? Loquacidade, que é a pessoa que fica falando demais, que fala o que não deve, né? Que acaba aí, e isso demais pode cair num pecado mortal, que é o 8º mandamento, né? Então, olha só, a gorrulice, que está também em tagarelar, né? Aquela pessoa que um exemplo disso, por exemplo, essas pessoas que se intrometem onde não deve, né? Sai perguntando, né? Que quer entrar na privacidade do outro, né? Sei lá, vai perguntar coisas que o outro talvez não quer dizer, né? Por exemplo, quanto ganha, como que está a sua vida sexual, coisas assim que não lhe diz respeito, né? Pilhéria, que é fazer piadas, ficar fazendo graça, zombando, ou seja, traz as pessoas para muita impureza, né? Quer falar, Paula? Traz as pessoas para muita impureza. E o principal de todos é o que ele diz, né, gente? Então, assim, o primogênito serve à fornicação, ou seja, a impureza. O segundo, a dureza do coração, ou seja, nessa dureza do coração, a gente vai estar... O que é um coração duro? É um coração que não se abre para a fé, é um coração que não perdoa, é um coração que guarda ressentimento, é um coração que vai ser incapaz de ver a ação de Deus, às vezes na dor, às vezes na dificuldade, né? E o outro é a sonolência. O que é esse terceiro da sonolência? É a preguiça,
né? Aquela pessoa que é preguiçosa. Então, assim, a gula vai levar a gente a tudo isso. E será que a gente percebe? A gente não percebe, né? Então é muito importante quando a gente vê tudo isso. Aí eu vou só terminar de falar rapidinho o que São João Klima está falando, né? A lembrança das quedas passadas me criou obstáculos, mas não é capaz de vencer-me. O pensamento da morte sempre me é hostil, mas nada há entre os homens capaz de destruir-me por completo. Quem tiver recebido o Consolador, reze a ele contra mim, pois o Consolador, lhe o suplicam, não me permite dominar de todo uma alma. Receber o Consolador é a Eucaristia, né? Porque na Eucaristia a gente está recebendo o alimento sagrado, né? Mas quem não tiver provado este dom do Paráclito, inevitavelmente buscará prazer em minha doçura. Que ainda tem capaz de falar isso, né? A vitória contra este vício exige muita coragem. Quem a conseguir alcançar, apresse-se à impassibilidade e ao grau mais elevado de castidade. Isso é o próprio demônio, que os padres do deserto chamavam os pecados, né, os legismóis, de demônios, né? É o próprio demônio da gula que, segundo São João Clímaco, ele está falando isso, né? Quem conseguir alcançar, ou seja, a vitória contra esse vício, apresse-se à impassibilidade e ao grau mais elevado da castidade. Então, assim, o quanto é importante. Aí quando alguém fala assim, eu não sei lá, fala aí, me ajudem aí, fala uma coisa que vocês não gostam, de jeito nenhum. Ervilha. Ervilha? Eu não suporto ervilha, não como ervilha nunca na minha vida. Vai te faltar algo para que no seu degrau de santidade, entendeu? Para que você atinja uma total pureza, né? É bem assim mesmo que São João Clímaco está falando. Então, ao passo que você fala assim, a ervilha é minha aliada, agora eu não a suporto, mas ela é minha aliada. Então, eu vou comer essa ervilha por amor à alma, pela salvação. Vai ser uma hora que ela vai... O meu paladar ele está treinado a isso, porque o pecado da gula, outra coisa importante para a gente dizer também, né? Assim, quem sofre de gastrimargia é uma pessoa destruidora, né? Uma pessoa que quer destruir, ela destrói tudo, porque o fruto é a criação inteira. Quando eu olho para a criação, eu esqueço do Criador, né? Então, pegando a analogia de Adão e Eva, né? Aquele fruto, que isso é segundo os padres do deserto, tá, gente? Não é uma teologia, mas o fruto que Eva e Adão comeram, que eles sentiram cobiça, que eles desejaram, que eles tiveram o pecado da gula e comeram, eles representam toda a criação. Então, se a gente fizer uma analogia com Santa Teresa de Ávila, quando ela fala do desapego das criaturas, a gente vai entender perfeitamente que esse fruto representa o apego à criatura, quando a gente está com os olhos na criatura e tira os olhos do Criador. Por quê? Porque é o olho na criatura, tanto na luxúria, quando eu uso o outro como prazer, né, como objeto de prazer, como na criatura ali, do que a gente come, que é criado, né, gente? A gente não come bicho, a gente não come planta, a gente come a criatura, né? Então, assim, quando a gente tira os olhos, quando a gente coloca nisso a fonte do nosso prazer, né? Então, a gente precisa entender que a gula, ela não está relacionada ao corpo, né? Assim, a gastrimargia, ela está relacionada à mente, ao pensamento, né? Ao nosso pensamento. Então, por quê? Porque é o legismoi, né? Essa paixão, o pensamento, é a tentação que fica na nossa mente, que fica no nosso pensamento o tempo todo. Então, a forma da gente conseguir vencer isso é somente através da ascese. E aí, justamente porque é no pensamento e a gente vence, às vezes pode acontecer a praxis, como eu falei da ervilha, da gente gostar. Por quê? Porque o ser humano, ele foi, por exemplo, a gente vê assim, existe na cadeia alimentar, existe lá os... como é que chama? Os herbívoros, né? Os carnívoros, tal.
O ser humano, existem raças, por exemplo, que se adaptam muito bem, e eu não estou falando de pessoa que foi treinada por ideologia, não, estou falando de raça, doutrinada por ideologia, não, mas tem pessoas, por exemplo, que são totalmente, que só comem mais vegetais, que não comem carne, né? É por causa da região, né? Por quê? Porque o organismo vai se adaptando com a região. Então, aquela região tem mais aquele tipo de alimento, eles comem mais aquilo. O povo lá ali do oriental, ali perto da China, o povo não come inseto. Para mim é um absurdo eu ver aqueles espetinhos de gafanhotos de barata. Para nós é um absurdo. Mas para eles é normal, é fonte de alimento. Então, se a gente parar para pensar de uma forma biológica, está lá no livro do Gênesis. Deus deu a gente o poder de dominar todos os alimentos. Então, em questão do gosto, do paladar, ele é doutrinado segundo a nossa necessidade. Você aprende a gostar. Você vê uma menina lá nesses videozinhos comendo lá o espetinho e delicioso, a gente faz ânsia. Mas por quê? Porque a nossa realidade aqui é outra. Mas a grande verdade é, o ser humano ele é capaz de comer de tudo. De tudo. E aí, ainda sobre essa desordem, Brina, vem muito essa linha agora, né, que as pessoas adotam como alternativas, assim, né, melhor do que as outras, de vegano, de vegetariano, né, não condenando um ou outro, mas tudo que é exagero não é normal, né, então você fazer daquilo ali a sua razão de viver, só é aquilo, seletivo ao ponto de enquadrar tudo nesse, eu só como isso daqui, né? O que sai fora não pode. Isso é por desordem. ele, então, é muita desordem. É desordem e doutrinação. Vocês podem me xingar aí nos comentários depois, quando for ver depois, né? A gente pode conversar no PV e argumentar sobre isso. A desordem e doutrinação. Não foi assim que Deus criou. É lógico que existe muita coisa relacionada, por exemplo, o leite que a gente toma hoje não é o leite original. Então, tudo isso é fato, né? O alimento que a gente come hoje está sendo manipulado, mas isso entra transgênicos, exatamente, mas isso entra em outro campo. Entra no campo da manipulação do ser humano, né? Por quê? Porque fica muito mais fácil de doutrinar. Sabe aquilo que eu já falei para vocês, que Satanás, ele quer construir o reino dele, sendo imitando a Deus, né? Tudo aquilo que ele não consegue fazer por natureza, ele está fazendo artificialmente. A onisciência, a onipresença, e o alimento está muito relacionado a isso, essa expansão da soja e não sei o que agora querendo colocar. Por que eles colocam essa ideologia de vegano? Para que ninguém coma carne, que não sei o que. Você acha que as elites lá global vão deixar de comer o filezinho deles da picanha lá? Verdadeiro, pastando em pastagem ampla, sem nenhum tipo de hormônio? É claro que não. Mas a massa é muito mais lucrativo e importante para eles fazerem lá o bife de soja, que coloca uma essência de picanha e junto com isso coloca coisa para emburrecer, porque né, existem estudos biológicos, eu não estou falando nem aqui agora de manipulação, assim, mas estudos biológicos de que onde cada alimento atua no organismo do ser humano. Né? Então, assim, emburrecer. E tanto que essa parte, as pessoas que aderem, é bem nítido que elas são doutrinadas, porque passa a ser não só no paladar. Aí eu não visto mais roupas que também usem animal. Eu não tenho nada na minha casa que tenha. Então, tudo que fere, né, o animal ou coisa do tipo, sim, não me relaciona. Mas por que é isso? A desordem é aquilo que nós... Vê como que as coisas se interligam? Tudo aquilo que nós estamos falando é aquela gaiola emocional. É aquele lobo vestido de cordeiro, porque a aparência é de bonzinho. Que primeiro a gente tira o homem do centro, né? É lógico que Deus está no centro de tudo, né? Mas no centro da terra está o homem. Deus está no centro do universo e Ele colocou o homem no centro da terra. Né? Para que dominasse todas as criaturas. Então, o primeiro papel é tirar o homem, agora o homem é o perverso, o homem é o mal, né? E aí eles se brigam entre si, os homens e o animal. Então, aí a ideologia é o aborto, né? Abortar tudo bem, mas coitado do ovo da tartaruga, e assim por diante. Então, são essas coisas que eles vão colocando na cabeça da gente
Porque eu prefiro o meu cachorro do que ter filhos, eu prefiro os cachorros do que os seres humanos, eles são mais amigos, e assim vai virando uma loucura. E essas coisas que a gente vê como aberração se tornarão cada vez mais comum. Como a ideologia de gênero. Muitas pessoas falam que a gente é contra a ideologia de gênero porque a gente é intolerante, é homofóbico, e é isso, aquilo. Mas estão mostrando, igual no aborto, né? Estão mostrando apenas um campo, um lado, que é o lado assim, né? De que coitada da criança, ou coitada da pessoa homoafetiva, né? Que tem esses transtornos, esses problemas, mas não estão mostrando o que está atrás do projeto dele. Porque para daqui a pouco, uma pessoa falar, não, agora eu sou uma árvore e eu me apaixonei pela outra árvore, vou casar com ela. Porque ter relações com animais, isso já está acontecendo, né? Já tem a pessoa, não, porque eu estou casando com cachorro. E tem relações sexuais com cachorro, né? E outras que fazem mudança, já né? Tem isso de casar com árvore, já é real. Então. Né? E assim, por quê? É porque a pessoa se identifica, me identifiquei, eu sou isso. Né? E daqui a pouco vai achar que é fada também, vai viver no meio da floresta e assim por diante, e aí vai procurar o governo pagar pelo SUS um implante de asa, e é essa aberração que vai acontecer, gente. Então assim, ninguém entende, mas esse é o plano deles, porque quanto mais fora da casinha a pessoa tiver, envolvida por essa gaiola emocional, e é sempre vestido do bonzinho, né? Todas as formas de amor são justas, o amor aos animais, é sempre por quê? Porque a gente não fala que Deus é amor, né? Mas assim, a grande desordem, só para a gente terminar aqui para vocês entenderem, né? A grande desordem por trás disso tudo está assim, numa grande diferença que as pessoas não entendem entre o prazer e a felicidade, né? Hoje o mundo ele nos ensina uma coisa que é totalmente errada. Ele nos ensina que se eu tiver prazer eu serei feliz. Só que isso não é verdade. Então, esse mundo hedonista, que coloca, por exemplo, o prazer na comida, coloca o prazer na sexualidade, coloca o prazer, por isso que a gula hoje, né? Hoje a gente vê que a sexualidade e a gula é o que mais está pegando no projeto de Satanás aí. Só vocês pararem para olhar tudo isso que nós falamos agora. E tudo está relacionado à gula, né? Porque a sexualidade, a ideologia de gênero, está tudo relacionado. Então a gula hoje é a porta que Satanás está arrumando para dominar as pessoas. E como o próprio Padre Paulo Ricardo falou, eu me refleti. Eu não me lembro de ter ido me confessar por causa de gula. Eu não me lembro de ter ido me confessar por causa de gula, gente. E a gente comete, eu acho que comete, lógico. Eu trabalho muito ascese em casa, pratico jejum nos dias de preceito, né? Em outras mais, tal. Estou sempre me ordenando enquanto a isso. Mas, e às vezes que você deixa de fazer uma coisa ou outra, né? Então, são coisas que a gente tem que ver e as pessoas elas não estão percebendo. E como os próprios padres do deserto, eles vêm nos dizer que é a porta, né, de criar um monte de outros vícios, né? E a gente vai ver, eu sou muito preguiçosa, né? Uma pessoa muito preguiçosa. Essa semana a gente postou lá o videozinho, né, que eu cozinhei por quase 3 semanas, né, do Sagrus Kids, de São Francisco Xavier. Quando eu terminei de editar lá, vendo a Laís narrar a historinha lá dele, que aí ele chegou o sonho dele era chegar lá na China para ganhar a China para Jesus, só que não aguentou, morreu. O homem morreu de exaustão. E aí eu falo, eu com preguiça. E com 42 anos daria 3 voltas ao mundo. 3 voltas ao mundo. Todas as missões. 3 voltas ao mundo não é de carro de avião não, gente. Né? Na época dele. Que não parava. O homem morreu de cansado. Ele morreu de exaustão. E às vezes eu fico com preguiça de vir aqui. Às vezes quando eu falo assim, gente, eu vou gravar isso aqui pra ninguém ver, sendo que eu tinha tanta coisa pra fazer, que vontade de descansar. E o homem morreu de exaustão. Então se eu penso, quando eu tô com preguiça,
né? Será que não está me faltando eu analisar a minha gula? Como eu disse, não é uma regra, né? A luxúria é sempre uma regra. Se você é luxuoso, você também é guloso. Então é uma coisa para os jovens, né? Para as pessoas que sofrem deste mal poderem se analisar, né? Eu ainda sofro até hoje com a questão da pornografia. Aí os meus olhos ainda ficam buscando demais a cobiça para olhar essas mulheres que não se vestem adequadamente na rua, e meu olho fixa naquilo e eu fico no meu imaginário, né? Porque isso é uma coisa muito relacionada mais aos homens, né? Apesar das mulheres estarem sendo treinadas para isso, por causa da inversão de valor. Antigamente nem se cogitava que uma mulher pudesse ter pecados assim de masturbação, de ver pornografia, mas quando veio o feminismo e a inversão de valores e a liberdade sexual, fez com que a mulher herdasse também aquilo que era próprio do homem. Quantos testemunhos, né, nos programas de Canção Nova, Sorrindo para a Vida, de mulheres que iam deixar o lar, que traíram o marido, né, do adultério, do tudo mais, da infidelidade. Normalmente você vê o inverso, mas tem muito hoje. Muito. E um monte de mulher deixando o marido por outra mulher. E sabe por que isso? Por causa dessa doutrinação. Não é porque assim realmente a paixão fulminante e tal, mas é por causa da desordem daquilo que foi colocado como essencial. Então o que ela quer preencher identificação, né? É identificação, quer preencher a si mesmo, por causa das suas carências, porque a mulher ela quer que o homem faça isso, que o homem faça aquilo. Se a gente parar para prestar atenção nas maiores queixas das mulheres, uma sensibilidade que não é própria dele, que não é própria do homem, né? Mas tudo isso é doutrinação, gente. Tudo isso faz parte da engenharia social. Então, assim, isso aqui... Por que é cansativo o alma mater? Por que é cansativo? Por que as pessoas não se interessam em querer estudar, em querer ver tudo isso? Porque mexer inteiramente com a nossa estrutura. E quando a gente fala é possível ver a Deus, eu conversava com o Sérgio, né, antes de começar o encontro, nós estávamos falando sobre isso. É possível ver a Deus, é possível nós atingirmos uma pureza de coração que nos deixe ver a Deus, mas a gente tem que romper inteiramente com a estrutura do mundo, inteiramente. Né? E aí é onde está o que é difícil. E o primeiro passo mais básico de todos, assim como o João falava no encontro passado, que para vencer a purificação do olhar é fechar os olhos, né? É realmente fechar os olhos, aqui também é fechar a boca, em alguns casos, e abrir em outras, né? Se abrindo aquilo que não me causa prazer. Né? São Francisco, gente, olha, esse santo, não é porque é nosso baluarte não, mas esse santo é fantástico porque ele viveu uma desordem muito grande, né? Ele viveu uma desordem muito grande na vida dele, e como ele redimiu isso ao ponto de se transfigurar o próprio Cristo em vida, né? É a penitência. Ele era conhecido como o pobre de Assis, como o penitente de Assis. E para fazer, e não que ele não tivesse um bom relacionamento com o alimento, não, porque as pessoas podem distorcer, mas assim, para que ele conseguisse fazer a penitência, tinha vezes que ele jogava cinzas na comida, porque ele precisava se alimentar, né? Não tinha como se ele não se alimentasse também, ele não iria cuidar do corpo, e não pode, né? Você precisa cuidar do seu corpo. Então ele jogava cinzas na comida para que comprometesse o paladar. Mas em contrapartida, como eles, olha só, né, eu acho lindo esse testemunho dele, acho que eu já falei isso aqui para vocês há pouco tempo, mas eu vou repetir. Em contrapartida, teve na época dessas de Quaresma de São Miguel, eles estavam lá fazendo, e eles jejuavam a pão e água, né? E aí no meio da noite, se eu não me engano, foi Rufino, estava chorando, ele acordou e foi Rufino chorando, meu Deus. Ele falou, o que foi, meu filho? O que está acontecendo, né? E ele falou, eu sou miserável demais, Pai Francisco, eu não estou aguentando, eu estou com muita fome, como eu sou ruim, como eu sou mal, porque eu não estou conseguindo, chorava porque estava com fome. Sabe o que Francisco fez? Acordou todos os irmãos e falou, filhos amados, irmãos amados,
Acordem todos, vamos celebrar. Hoje é dia de festa, vamos celebrar. Celebraram e ceiaram. Quebraram o jejum pela caridade, pelo amor. Isso é um relacionamento sadio com a comida. Aí é o que contrapõe ao vegano lá, né? O que contrapõe aquelas pessoas, entendeu? Ele fez daquilo caridade e comeu com gosto, sem se sentir, como é que é? Escrúpulos, sem escrúpulos. Ele fez aquilo por amor, por caridade, mas ao mesmo tempo ele era aquele que quando estava lá, né, fazendo um propósito para Deus, jogava cinzas na comida. Então, assim, é bom que a gente entenda. E o mesmo relacionamento ele tinha com a pobreza, né? Enquanto ele era pobre de tudo, dava tudo a todos, no altar de Jesus era sempre o melhor, era o mais belo, né? Tudo de rico e de poderoso para o rei. Então, eles não se poupavam em gastar dinheiro nas toalhas do altar, nos vasos sagrados. Isso é o equilíbrio, isso é colocar as coisas no lugar certo, é ordenar tudo para a sua fonte, para a sua origem, né? Então nós precisamos entender isso para que nós possamos encerrar, né? Porque como a gente fez uma oração curta, já até ficamos demais. Nós precisamos romper com a lógica do mundo. A lógica do mundo é: se eu sentir prazer, eu serei feliz. Essa não é a lógica do céu. A felicidade ela não está relacionada ao prazer, né? Ela está relacionada com a nossa capacidade de amar, com a nossa capacidade de buscar a Deus, porque Deus é a felicidade. A felicidade deste mundo, o prazer deste mundo é um prazer assim momentâneo, uma felicidade momentânea. E você pode olhar as pessoas que mais se satisfazem com os maiores prazeres do mundo. Estão lá deprimidas, estão tomando remédio contra pânico, contra isso, contra aquilo outro. Então aquilo que você possui jamais te trará a verdadeira felicidade, porque a nossa identificação está no nosso ser. E o nosso ser, ele tem necessidade da tua origem, de quem ele é, que é Deus. Né? Então, Deus é a felicidade. E é por isso que santos como São Francisco de Assis conseguiam viver uma vida tão penitente. É por isso que santos como São Francisco Xavier conseguiam se dar a exaustão, morrer de exaustão para pregar o nome do Senhor. Né? Então, quando a gente olha para a nossa natureza, que a gente está lá irritado, que a gente está lá bravo, que a gente está lá fazendo bico, né? Que a gente está lá reclamando de tudo, de todos, talvez está faltando para a gente um pouco de ascese, talvez está faltando um pouco para a gente de se relacionar aí também com a nossa avó, né? Com a avó a avó do pecado, porque se a gente tem a gula, a gente também está em ligação aí com a avó, já que a gula é filha da Filáusia, né? Talvez nós estamos um pouco com amor desordenado por nós mesmos. E é esse amor desordenado por nós mesmos que nos dá essa desordem na gula e tantas outras coisas. E o amor desordenado a nós mesmos é o quê? Coitadinho de mim, ai, porque eu trabalho tanto eu mereço, ai, e a gente vai arrumando um monte de desculpa, né, gente? Para que a gente não tenha uma vida piedosa, para que a gente não tenha uma vida aí do ascese, né? E eu acho que deu, né? Alguma pergunta de vocês? Só um comentário que me ajudou muito nessa questão de alimentação, só comentando com os pais também, que às vezes o que a gente fala para os filhos, ou o que eles veem em nós, né, essa repulsa por alguns alimentos, eles acabam tendo também por reflexo, não por realmente sentirem aquilo, né? Então, por exemplo, na nutricionista o Bernardo falou que não gostava de ervilha, de maçã, de um monte de coisa que era minha. E aí ela falou, e aí ela perguntou pra mim, você gosta, mamãe? E eu falei que não. Aí ela, já entendi então. E aí ela, né, combinou comigo, então agora você vai gostar. A mamãe vai gostar e você vai aprender a gostar também, Bernardo. E o quanto realmente, de fato, eu só de falar que não gostava, e ele ouvia, assim, ele já teve aquilo como dele, então eu também não gosto, porque a gente é reflexo. Sim. Então, tomar cuidado com a nossa postura em casa, né? De ser seletivo. Eu não gosto disso, eu gosto daquilo, porque a criança tem a gente como mestre. Então, eu também não quero e não gosto. É se reeducar também, os adultos para se reeducarem os filhos, né? Sim, o
comentário muito válido, porque é nossa missão, né? Não adianta a gente pensar só na gente, a gente tem que pensar no que a gente ensina para eles também, né? E ensinar muito mais do que nas palavras, né? Com exemplo. É. E buscar, né, gente? Porque para que aquilo que eu voltei a dizer, para que seja celebrativo, precisa ser extraordinário, né? Hoje as coisas estão muito fáceis. A gente falou sobre isso até no Meu Lar, Meu Carmelo, né? Antigamente se comia bolo, brigadeiro e refrigerante em festa. Hoje qualquer um passa lá na padaria e come de sobremesa um brigadeiro, toma refrigerante todo dia, né? É assim que virou. Então perdeu até, virou ordinário, perdeu até a importância celebrativa. Então a gente precisa também, né, ordenar muita coisa, e a gente vai ver como isso também nos trará grande crescimento espiritual. Amém? Que possamos entregar então à Virgem Santíssima, Senhora das Dores, esse nosso bate-papo de hoje, essa formação, né? Pedindo que pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, seja aberto no nosso coração o desejo, né, de buscar mais a ascese, buscar mais nos ordenar, fazer esse exercício do nosso paladar. Será que a gente conhece o sabor dos alimentos? Né? Faça esse exercício. Você sabe o que você está comendo? Né? Você sabe o que vai nos pratos? Qual que é o tempero? Que a gente possa em oração fazer isso mesmo, né? Porque Deus ele nos deu essa capacidade. Quanto mais a gente vai desenvolvendo os nossos sentidos, mais a gente vai desenvolvendo a nossa humanidade também. Então que a Virgem Santíssima interceda por nós, para que possa fazer nascer em nós um coração penitente, um coração desejoso de fazer sempre aquilo que for necessário para mortificar o nosso corpo e para nos fazer buscar, subir essa escada para o paraíso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite para vocês, que Deus abençoe a todos nós, que o anjo da guarda nos guie. Amém.